Olá, meus amigos! Estamos de volta agora para a série História da Igreja. Que bom estar com vocês uma vez mais e eu gostaria de fazer aquele lembrete tradicional. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, ative o sininho para receber as notificações. E terceiro, comente. São 3 gestos rápidos que ajudam a expandir o tráfego dos nossos vídeos e a alcançar centenas e centenas, talvez milhares de outras pessoas, porque o algoritmo vai reconhecer a importância e a relevância dos nossos vídeos. 3 gestos rápidos: inscrever-se no canal, ativar o sininho e comentar. O comentário é interessante porque mostra a sua interação conosco, é uma forma dialogal em que podemos estar tratando com vocês, interagindo e ouvindo também o que vocês pensam. Ou seja, é um feedback que recebemos em relação ao trabalho que estamos produzindo. No nosso vídeo de hoje, da série História da Igreja, nós vamos cobrir, repito, como sempre faço nos outros vídeos, com rápidas pinceladas. Vamos cobrir desde o ano 476 até o ano 525. Desde o ano 476 até o ano 525 depois de Cristo. É bom só fazer essa ressalva. Depois de Cristo. No ano 476, temos, então, a queda definitiva do Império Romano Ocidental. Até então, o Império Romano subsistia, o Império Romano Ocidental, ao lado do Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, mas havia uma certa unidade, embora já estivessem caminhando, por assim dizer, em leitos separados. No entanto, é no ano 476, depois de experimentar nos últimos anos um declínio acentuado, é no ano 476 que temos a queda do Império Romano, e essa data, a queda do Império Romano Ocidental, é bom enfatizar esse ponto, porque o Império Romano Oriental permanece até o ano de 1453, quando é conquistado pelos turcos otomanos. Mas chegaremos lá. No ano 476, portanto, temos a queda do Império Romano Ocidental. E essa data, do ponto de vista histórico, essa data foi convencionada para marcar, para delimitar o início da Idade Média, ou do chamado período medieval. Esse período foi um período extremamente longo, e vamos tratar disso no próximo vídeo. Foi um período extremamente longo, com uma série de eventos muito importantes no desenvolvimento da história da Igreja. Isso foi no ano de 476 depois de Cristo. No ano 496, e aqui são pontos marcantes, como eu disse, e rápidas pinceladas, no ano 496, Clovis, rei dos franques, de onde se originam os franceses, ou a nação francesa contemporânea, o rei dos franques converte-se ao cristianismo e, por óbvio, leva os francos a também se converterem ao cristianismo, porque geralmente a religião do rei era a religião de Estado
e geralmente, sendo a religião de Estado, era a religião adotada pelos súditos. Essa era uma prática comum. Então, isso ocorre no ano 496. Aí nós vamos para o ano 499, ali praticamente no fim daquele século, para entrar no ano 500. Esse é um dado importante. Anote isso. Ao final do ano 499, ao final daquele século, a Escritura já tinha sido traduzida em 13 idiomas. Isso praticamente ao final do ano 499. A Escritura, repito, já tinha sido traduzida em 13 idiomas. Um ponto bastante importante na história do cristianismo. E nesse período, o cristianismo já alcançou o norte da África, já alcançou o Cáucaso, já alcançou a Irlanda, já alcançou as tribos da Ásia Central. Ano 499. No ano 500, a Igreja Ortodoxa Síria, estabelece um mosteiro na Etiópia, e um mosteiro que segue a linha monofísica. Essa linha foi repelida pelos concílios da igreja, mas a Igreja Ortodoxa Síria estabelece esse mosteiro, um mosteiro de linha monofísica na Etiópia. No ano 520, aí os irlandeses, aliás, os monastérios irlandeses, melhor me expressando, eles florescem como centros de aprendizado, como centros de vida espiritual e também como locais de treinamento para os missionários que seriam então enviados para o mundo de então, o mundo conhecido da época. Isso ocorre entre os mosteiros irlandeses. É importante aqui fazer um parênteses, porque às vezes olhamos os mosteiros de forma negativa e é óbvio que houve uma série de problemas nos mosteiros, porque o problema do pecado não é simplesmente externo, é interno. O pecado é residente. Aonde o homem chega, o pecado chega com ele. A nossa natureza é pecaminosa. Então, eu não quero olhar esse aspecto, eu quero olhar o lado positivo, e os mosteiros prestaram uma grande contribuição. Entre as contribuições prestadas pelos mosteiros foi a produção de manuscritos bíblicos que foram preservados e foram meios de preservar intacta a Escritura. Então nós temos muito a dever a esses mosteiros. Também nessa época, os nestorianos, lembre-se que falamos dos nestorianos no vídeo passado. Os nestorianos, eles tiveram um avanço sem precedentes através da Ásia e continuaram a ter influência sobre a vida religiosa por muitos séculos, mas foi nesse período que eles avançaram principalmente na região da Ásia. E aí, por último, chegamos no ano 525. No ano 525, o cristianismo se espalha pelo Oriente Médio, incluindo a Península Arábica, ou seja, a Arábia Saudita, Iêmen, e o país de Omã, como hoje é conhecido, como hoje é chamado. Então, em rápidas pinceladas, cobrimos desde o ano 476
até o ano 525 depois de Cristo, nesta nossa série História da Igreja. E para terminar, fazendo aquela recomendação especial. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e comente para que possamos interagir com cada um de vocês. Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.